Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, de uma forma bem simples para que todo mundo compreenda bem esse processo. E também criamos esse canal para auxiliar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o projeto Santa Mônica. Ajude você também. Peço a sua ajuda também para esse canal. Clique no joinha, né? É o like, tá? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Vocês que estão chegando agora no canal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. O canal já tem mais de 260 vídeos, muitas informações, muitas ilustrações para que você consiga cultivar as suas plantas com maior informação, né, com um pouco mais de dados, tá? Para melhorar efetivamente o seu cultivo. Eu tenho aqui 15 playlists de vários assuntos: substrato, adubos, corretivos, ambiente de cultivo, rega e muito mais. Se vocês puderem assistir os outros vídeos também nos playlists, eu vou deixar aqui no izinho, tá? Seria muito interessante. Hoje irei falar mais 3 erros que eu cometi na minha vida profissional. Fique até o final do vídeo que tem muitos assuntos interessantes. É mais fácil aprender com os erros dos outros do que com o nosso, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. No final a gente vai falar de um sorteio. Fique até o finalzinho que a gente vai falar de como que vai funcionar esse sorteio. Eu estou postando esse vídeo porque acho interessante muitos dos meus erros que eu acabei cometendo, para que vocês não façam o mesmo erro, né? As mesmas bobagens, tá certo? Então, mas também peço que vocês encaminhem as suas perguntas, né? Que é muito interessante, tá? Importante para o nosso trabalho aqui, ok? O primeiro erro que eu vou comentar aqui foi quando eu utilizei um substrato extremamente salino, né? Acabei comprando esse substrato porque muitas pessoas falavam muito bem desse substrato e eu acabei utilizando, né, para transplante das mudas de rosas do deserto, ok? E acabei quase matando todas as mudas, ok? Então, o que aconteceu foi o seguinte: o substrato, né, que eu adquiri, acabei não prestando atenção. Ela já tinha uma quantidade muito grande de NPK, tá certo? E esse NPK era o adubo tradicional de campo, né? Então eu até cheguei a ver no final, tá, algumas bolinhas, né, de adubos, né, de NPK do campo, ok? E como eu passei para os meus orientados e não vi nada disso, aconteceu de ter, tá, várias mudinhas murchas, né? As bases delas, né? O caudex dela acabou murchando, tá certo? Isso significa basicamente que a planta perdeu umidade para o substrato, o que deveria ser exatamente o contrário, né? A planta absorveu umidade, mas a planta perdeu a umidade, principalmente, tá certo? Porque o substrato estava extremamente salino. Então, eu sempre comento aqui, a adubação, tá, tem que ser feito após você estar cultivando a planta e não antes, tá certo?
Então esse substrato foi interessante para algumas outras culturas que foram resistentes, são resistentes a excesso de salinidade. No caso dessas mudas, dessas rosas do deserto, não foi eficiente e eu quase perdi essas plantas. Eu tive que retirar de lá e fazer um novo replantio em substratos com menor salinidade, tá certo? Não faça esse erro você também. Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo. Eu apresento aqui a parte de substratos, tá? O segundo erro que eu cometi, esse foi realmente mais sério, né? Eu utilizei uma turfa, né, natural, um solo orgânico de uma determinada região e utilizei essa turfa como parte de um substrato para cultivo, principalmente, tá, de lírio da paz, tá certo? O que nós não imaginávamos é que essa turfa continha herbicida com 2,4-D, tá certo? É um herbicida complicado, tá certo? Eu não recomendo esse herbicida de forma nenhuma, porque ela acaba contaminando o solo por muito tempo, ok? Então, acabei utilizando esse solo, né, sem saber do histórico, né, desse campo e acabei perdendo, né, aí centenas de plantas com esse procedimento, tá certo? Então, muito cuidado quando vocês utilizam o solo, tá certo? Nesse caso nós utilizamos um solo turfoso, tá? Infelizmente estava contaminado com esse material. Então, muito cuidado, principalmente quando você for utilizar o substrato com um solo sem sem o seu histórico, tá certo? Você pode acabar tendo problema como eu tive. O prejuízo foi muito grande. O terceiro erro que eu cometi foi inclusive com os antúrios, né? Na faculdade de Cantareira, isso foi em 2004, 2005, nós tivemos uma contaminação muito grande de uma praga chamada Trips. Eu não fiz ainda esse vídeo, eu irei postar esse vídeo em breve, tá certo? Mas aqui eu estou comentando que nós fizemos todo o controle químico, né? Para que a gente não tivesse perca da sua produtividade, né? E no momento que a gente fez esse controle, a gente acabou não prestando atenção à sua reinfestação, ok? E isso foi, obviamente, numa época de férias escolares, e quando os meninos voltaram, né, na produção, essa praga já tinha reinfestado numa quantidade até maior do que o anterior. Então, o monitoramento tem que ser contínuo. Na segunda reinfestação, nós chegamos a perder quase toda a produção de antúrios nesse projeto de antúrio, né, na faculdade de Cantareira. Então, são lições que a gente acaba aprendendo, né? E monitoramento tem que ser feito para que você não tenha esse tipo de problema. Vocês viram que existem problemáticas, né, centenas de problemáticas que a gente acaba passando, né, com a vida profissional, tá certo? Eu estou passando algumas aqui para vocês, acredito que possa ser útil para vocês, tá certo? Mas se vocês tiveram alguma dúvida com relação a essas 3 problemáticas que eu tive, pode encaminhar as suas mensagens, tá certo? Eu tenho muitas problemáticas para passar para vocês. Eu não posso passar aqui todas de uma vez, porque senão a gente vai ficar aqui meses falando, tá certo? Mas a gente está passando aos poucos, né? Se vocês gostaram, dê o seu like, tá certo? Porque ajuda a gente aqui nesse canal
passar mais informações para mais pessoas, tá certo? A pedido de muitas pessoas, né, aqui pelo canal mesmo ou pelo meu Instagram, a gente vai fazer o sorteio desse livro aqui, tá certo? Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas, tá certo? Para que vocês participem desse sorteio, vocês vão ter que me responder aqui no YouTube a seguinte pergunta, tá certo? Você acha difícil o cultivo das orquídeas? Tá? Responda essa pergunta, tá? Aqui pelo YouTube. A gente vai fazer esse sorteio no dia 10 de abril, ok? Só vão estar concorrendo as pessoas que responderem essa pergunta, ok? Como em todos os vídeos, nós dedicamos os vídeos para entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio. Hoje nós estamos dedicando o vídeo para o Lar Santa Mônica. Esse lar acolhe crianças, né, e adolescentes de abuso sexual. Infelizmente, isso tem agravado muito no nosso país e essa entidade está precisando muito do nosso apoio, do seu apoio. Vocês podem doar alimentos, vocês podem doar qualquer coisa, tá certo? Que possa auxiliá-los, ok? Eu vou deixar aqui no próximo slide o contato. Se você puder, por favor, ajude a essa entidade também. E peço também, tá, a sua ajuda para esse canal, tá certo? Clique no joinha, se inscreva, compartilhe esses vídeos para outras pessoas, para os seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal, o nosso trabalho aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, grande abraço.